a vontade de Deus. Isso é o que muitos buscam, né? Sempre paramos nessa frase, nessa linha, né? Qual é a vontade de Deus? E esse livro aqui tem um capítulo específico que eu vou compartilhar com vocês alguns pontos. Como posso conhecer a vontade de Deus para minha vida? Aqueles que são sinceros em sua fé e querem viver em obediência a Deus desejam saber o que Deus quer que eles façam. E algumas coisas que eu destaquei aqui, tem um versículo que o autor traz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos as palavras desta lei. Deuteronômio 29:29. Ele faz aqui uma diferença entre a vontade de Deus revelada e a vontade de Deus que está oculta. Isso é muito importante a gente entender, que a gente não conhece tudo, todas as vontades, toda a grandiosidade de quem Deus é, e muito menos a sua vontade completa. Então, tem algumas coisas que Deus revela e outras não. Tem outro texto aqui que eu vou destacar. Quando as pessoas me perguntam como podem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, eu lhes pergunto sobre qual vontade elas estão falando. A vontade encoberta, a vontade decretiva ou a vontade preceptiva de Deus. Porque ele diferencia essas três aqui. A vontade encoberta é aquela que a gente não vai saber. A decretiva é aquela que ele decreta e vai se cumprir. E a vontade preceptiva, que é a vontade expressa na Bíblia, né? É a lei de Deus. Se estão falando sobre a vontade encoberta, precisam entender que ela está oculta. A maioria daqueles que fazem esta pergunta estão lutando por saberem o que fazer em situações específicas. Quando me perguntam sobre a vontade de Deus, nesses casos, respondo que não posso ler a mente de Deus. Entretanto, posso ler a palavra de Deus, que me dá a sua vontade revelada. E aprender essa vontade e me conformar a ela é uma tarefa que durará a vida inteira. Posso ajudar pessoas nisso, mas não em conhecerem a vontade oculta de Deus. João Calvino disse: quando Deus fecha sua boca, devemos parar e não seguir adiante. E aí, a vontade oculta de Deus não é negócio nosso. Essa é a razão porque ela está oculta, né? E tem outra questão aqui que eu vou destacar, é sobre o desejo pecaminoso, né? Que nos leva a errar, a pecar, a desviar o foco. Porque muitas vezes a gente quer saber a vontade que está oculta. Queremos saber o fim desde o começo, mas isso não nos compete. É algo que pertence a Deus. E aqui ele lembra sobre os meios ilícitos, né, que Deus abomina, que é tentar descobrir por meios de tábua, adivinhos e cartas de tarô. Mas e aí? Viver a vontade de Deus, né? Ela diz que se reconhecemos a Deus em nossos caminhos, Ele dirigirá os nossos caminhos. É bom, é proveitoso a gente procurar a vontade de Deus. E na Bíblia fala que a vontade de Deus é a nossa santificação. E aí, continuamos com a nossa busca. E eu vou destacar outra parte aqui do livro para vocês. Essa parte aqui. Se você quer conhecer a vontade de Deus no que se refere ao que Ele aprova, que eu acho que é muito das nossas indagações, é isso, né? Saber se Deus aprova ou não aquela situação. Ao que lhe é agradável, ao que Ele abençoa, a resposta se acha na vontade preceptiva de Deus, a lei, que é clara. Um dos principais valores da lei do Antigo Testamento para o cristão do Novo Testamento é que ela revela o caráter de Deus e o que lhe agrada. Eu valorizo muito e sempre estou falando aqui sobre lermos a Bíblia, lermos o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento como um todo revela o panorama geral de quem Deus é, o que Ele aprova, o que Ele não aprova,
o caráter de Deus está revelado no Antigo Testamento, né? Aqui ele fala também, a revelação do caráter de Deus está ali, e nela temos uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para os nossos caminhos. Olha, e aí eu fiz um esquema aqui, um resumo sobre essa parte, a vontade soberana de Deus. Temos situações, problemas, decisões a tomar, e aí devemos passar essas decisões pelo filtro dos mandamentos do Senhor, que está escrito na Bíblia. Isso se reflete em princípios e valores cristãos. Passou por esse filtro, aí devemos fazer uma autoanálise prudente dos dons e talentos, né? Se é uma proposta, se é uma decisão de um emprego, se é uma decisão sobre a sua empresa, se é um caminho novo a seguir. A gente precisa fazer uma autoanálise prudente dos dons e talentos, né? Se for algo pessoal, será que meus dons, meus talentos correspondem a essa proposta? Será que eu tenho, né? Foi isso que eu recebi antecipadamente de graça, porque talentos fala daquilo que foi dado, né? Antecipadamente, aquilo que fala sobre nossas capacidades, nossas competências, né? Individuais. E depois disso, precisamos harmonizar com a lei de Deus e com a sua vocação específica. Sabe? Isso aí eu tenho capacidade de fazer, mas isso tem a ver com a vocação específica? O que é a vocação específica? É aquela paixão que te move e te atrai. Porque tudo que a gente faz sem paixão, isso não vai durar muito tempo, né? Não é porque eu sei fazer bolos que isso é a minha vocação. Não. Se isso for uma paixão, se isso for algo que me move, isso provavelmente vai ser minha vocação. Mas eu sou multitarefas, eu sei fazer muitas coisas, mas eu preciso passar isso pelo filtro da paixão, daquilo que arde dentro do peito. Isso já é um bom caminho. Não é só saber fazer, é saber estar assim com aquela paixão, aquela vontade que arde bem forte no peito, que grita, né? E depois disso aplicar a lei de Deus, né? E depois dessa vocação específica, essa paixão, eu vou precisar aplicar a lei de Deus através disso, né? Como a lei de Deus é aplicada nisso. E também entra a formação técnica, né? A gente pensa muito que a formação técnica está aqui. Não. Nossas capacidades, nossas competências foram dadas gratuitamente e antecipadamente, mesmo antes de a gente fazer algum curso teórico, alguma faculdade. A formação técnica é depois, porque muitas vezes essa formação técnica vem para complementar, né, aquilo que já temos, para dar uma clareza maior, dar instrumentos, ferramentas. E aí depois disso é o quê? Confiar na providência que cria e sustenta todas as coisas. Em Atos 17:28, Paulo fala, né, nele existimos e nos movemos. Deus, ele tem o poder de criar e sustentar todas as coisas. Não é aquele que cria e vai embora. Ele sustenta. Temos que confiar na providência de Deus. E para fechar, Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, gente, ficou mais claro aqui esse versículo diante de todo esse esquema? Daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28.